Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não boa madrugada? Tudo bem com vocês? Sinceramente, eu espero que sim. Meu nome é Marcelo Della Torre de Souza, sou advogado, especialista em direito imobiliário. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais polêmicos no que diz respeito à locação de imóvel urbano, a saber, quem deve pagar o Imposto Predial Territorial Urbano, o famoso IPTU? De um lado, nós temos o locador, também chamado de proprietário, e de um outro, nós temos a figura do inquilino, também conhecido como locatário. Mas antes de nós falarmos o que a lei diz a respeito, eu preciso agradecer a sua visualização, os seus comentários, o seu like e o seu compartilhar, que para mim é um enorme sinal de prestígio. Pois bem, nós precisamos considerar que as relações de locação de imóvel urbano é regulamentado pela Lei 8.245 de 91, a famosa Lei do Inquilinato, que no seu artigo 22 diz o seguinte: o locador é obrigado a, inciso 8º, pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato. A partir da leitura deste artigo, nós temos a seguinte conclusão, que originalmente, de acordo com a lei do inquilinato, a obrigação de pagar o IPTU é do locador. Mas essa mesma lei que fala que a obrigação de pagar o IPTU é do locador, ela abre a possibilidade dessa obrigação recair sobre o inquilino, desde que esteja descrito no contrato de maneira clara que o inquilino, além de pagar o aluguel do imóvel, mais outras questões como, por exemplo, o condomínio, também vai pagar o IPTU. Curioso, não é mesmo? Por isso que é importante o inquilino, assim também como o locador, ler o contrato com calma, procurar um bom profissional na hora de elaborar o contrato de locação. Mas veja, para nós termos uma visão global sobre IPTU nas relações de locação de imóvel, nós precisamos também considerar o seguinte: o que diz o Código Tributário Nacional? Diz o seguinte, que a obrigação de pagar o imposto é o proprietário. Justamente, a obrigação de pagar o imposto é do proprietário. Mas espera aí, e se no contrato de locação, tiver descrito que quem vai pagar o IPTU é o inquilino, como que fica essa questão? Se por um acaso o inquilino obrigado a pagar o IPTU deixar de pagar, o fisco vai atrás do proprietário, vai entrar com um processo contra o proprietário para reaver esse dinheiro do concernente ao IPTU. Então, essa situação é bem curiosa e merece ter cuidado. Isso significa dizer que o inquilino esteja pensando assim: poxa, então eu posso assinar um contrato de locação do qual me obrigo a pagar o IPTU, mas se eu não pagar, o fisco, o município vai atrás do proprietário? Calma, cautela, porque de fato o fisco ele vai entrar com um processo contra o locador. Só que o locador, depois de ter negociado ou pagar o valor do imposto devido, se tiver convencionado no contrato que o inquilino deve pagar o IPTU, o locador pode entrar com uma ação contra o inquilino justamente para cobrar o que ele teve que pagar ao fisco. Porque embora originalmente esta obrigação de pagar o IPTU seja do locador, ficou convencionado, acordado no contrato de locação que seria o inquilino que estaria pagando. Então, meus caros, este é o assunto que nós temos para conversar sobre hoje, o pagamento de IPTU nas relações de locação de imóvel urbano. Espero ter sido útil, eu espero que vocês também comentem aqui embaixo
acham se concordam ou discordam, porque aqui nós estamos abertos ao debate. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.